Oi, pessoal, tudo certinho? Então vamos para a nossa última aulinha de matemática da semana, tá? Que vamos continuar falando sobre número decimal, beleza? Gente, quero saber de vocês, quebraram muito a cabeça ontem, saiu muita fumacinha de tanto pensar em tudo aquilo que, gente, essa pessoa que vos fala não tem nada para fazer, que tem que passar esse monte de exercício, essas coisas, fala assim, Senhor Jesus da glória. Gente, infelizmente faz parte, né? Nós precisamos compreender o que são esses números decimais e esses números decimais que estão tão presentes em nosso dia a dia. E com isso vocês conseguiram lembrar que vocês já viram sobre isso anteriormente? Espero que sim, né? Claro que nós vamos ver mais a fundo, certo? Vai ser de uma forma diferente como vocês viram antes. Bom, então, gente, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Geralmente nós fazemos a correção primeiro, certo? E depois nós seguimos com o conteúdo. Hoje não. Hoje nós vamos relembrar sobre os números decimais. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso e depois, então, nós fazemos a correção dos exercícios da aula de ontem, beleza? Então, bora lá. Quem aí lembra o que é número decimal? Quem aí compreendeu o que é o número decimal? Então vejam lá, o número decimal é quando o quê? Nós temos um inteiro, o inteiro mais os pedacinhos só os pedacinhos. Viram que eu sempre derrubo, né? Vamos lá, gente. E como que nós representamos? Como que é representado esse inteiro mais os pedacinhos ou somente os pedacinhos? Ele é representado com os números que tem a vírgula, certo? Lembram lá do valor da gasolina, do etanol, 2,89, 113 e alguns quebradinhos? Exatamente. Então, pensa nos quebradinhos com os números decimais, tá? Então, nós representamos com a vírgula. A vírgula divide os números, gente. Isso, ela divide. Antes da vírgula, vem os números que estão inteiros, certo? Aquela quantidade inteira. E depois da vírgula, então, nós temos os números decimais, que eu falei para vocês, que seriam os quebradinhos, tá bom? Pensem assim. Então, vamos lá. Então, lembra que ontem eu usei o exemplo como se daqui fosse um chocolate, certo? Então, esse é o meu inteiro. Como que eu represento o meu inteiro? Antes da vírgula, certo? Então, aqui eu tenho o inteiro. Vai embaixo da unidade, porque ele é só 1, certo? Lembram lá da nossa parte inteira que ela segue a classe das ordens como nós já conhecemos. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar e assim vai embora. Beleza. Só que, gente, eu tenho essa barra aqui de chocolate, mas eu não quero comer ela inteira, porque se eu comer ela inteira, Senhor Jesus, né? Vou ficar verde, então não comer chocolate. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedaço aqui. Eu quero comer. Então, gente, eu tenho aqui esse chocolate, só que eu não quero comer ele inteiro, né? Porque vamos combinar que se eu comer tudo isso de uma vez, o que vai ser de mim? Ou não. Então, eu vou dividir, certo? Eu vou dividir em 10 pedaços. Dividir em 10 e vou comer apenas um pedaço dos 10. Então, eu vou comer somente essa barrinha aqui, não essa tonelada, tá? Vou comer só essa barrinha. Então, essa barrinha, como que eu represento aqui em número, tá? Como que eu posso falar para vocês qual que número é esse que eu comi de chocolate, que representa? Então, veja, eu comi o inteiro? Não, o meu inteiro eu dividi, certo? Eu vou pegar apenas uma barrinha do meu inteiro. Então, eu dividi o meu inteiro, ok? Então, já dou uma dica, certo? Então, ele é meu número decimal. Eu dividi em quantos no meu inteiro? Em 10, lembram? Então, lembram aqui qual é a casa? Vamos lembrar? Então, veja. Lá, vamos relembrar, que aqui na casa das ordens, como nós conhecemos, a unidade, dezena e centena. Lá na casa decimal, que vem depois de como nós conhecemos aqui, nós não iniciamos com a unidade. A unidade está aqui, ó. Ela está sendo dividida pela vírgula, certo? Então, aqui nós temos o, como se fosse a dezena, só que não é dezena, é decimal. E o C é o centésimo.
décimo, né? Só tenho uma parte dos 10. Então, vejam, eu tenho 1 e eu tenho 1 inteiro? Não. O que eu faço aqui? Vírgula. Então, gente, eu comi 1/10 do meu chocolate. Então, agora, o Enzo tem tudo isso de chocolate, né, Enzo? Só que o Enzo não quer comer tudo isso de chocolate, porque é muito chocolate. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dividir esse monte de chocolate, certo? Em 100 partes, tá? Dividir lá. Dividiu em 100 partes. Dessas 100 partes, ele vai pegar apenas uma, tá? Então, ele dividiu inteiro, ok? Dividiu inteiro em 100 partes, ele quer só uma. Então, quanto desse inteiro que ele comeu? Olha lá. Uma das 100, lembram? Então, ele comeu, vai aqui, ó, certo? Aqui embaixo do 100, representando, certo, pessoal? Certo, colocamos um aqui. E aqui que deixamos esse um sozinho? Não, nós precisamos preencher as outras casas, certo? Temos o décimo? Não. Temos o inteiro? Não temos o inteiro. Ó, vírgula, tá, pessoal? Porque, ó, nós estamos mostrando a casa decimal. Então, tudo que vem antes daí, nós temos que colocar vírgula. Então, é 1/100º de tudo aquilo que o Enzo tinha. Então, ó, 1/100º. Lembra disso? Isso. Lembra também que eu falei sobre o número contrário, ó? Não é o 100 o contrário aqui, só que com a vírgula. Lembram? Aqui, que era 1/10. Não é o 10 ao contrário, só que com a vírgula? E agora, o Vitor, olha só, o Vitor também ganhou uma tonelada dessa daqui. Só que o Vitor não vai comer toda essa tonelada, tá? Ele também não quer. O Vitor não é muito fã de chocolate, né, Vitor? Então, o que o Vitor vai fazer? Ele vai dividir todo esse pedaço aqui em 1000, tá? 1000 pedacinhos para ele comer um pouquinho toda vez que ele tiver com vontade. Então, ele dividiu em 1000 e dos 1000 ele tirou um pedacinho, certo? Então, ele tirou um pedacinho dos 1000. Aonde que eu coloco um agora? Lá no milésimo, certo, pessoal? Aqui no milésimo, ok? É só um pedacinho dos 1000. Dos 1000, milésimo. E antes, o que eu faço? Preencho com 0, né? Não podemos deixar só um sozinho. Então, 0 porque eu não tenho a centena, 0 porque eu não tenho minha dezena e 0 porque eu não tenho o meu inteiro. Então, o Vitor comeu 1/1000, ok? Lembra da dica que eu dei? Que é 1000 ao contrário, só que coloca a vírgula, né? Pula 3 casas, porque nós temos 3 zeros, pula 3 casas e coloca a vírgula, ok? Beleza, pessoal? Então é isso. Como que nós lemos? Aqui nós lemos um inteiro e esse aqui, como nós lemos? 1/10 aqui, 1/100º e aqui 1/1000, beleza? Então, gente, como que nós lemos esse número, tá? Então, é bem facinho de ler. Nós lemos dois o quê? Inteiros, 2 inteiros, certo? E que número que é esse aqui, pessoal? Ó, lendo ele inteiro aqui. Esqueçam do decimal, do inteiro. Só leiam ele. Esse número é o número 234, certo? Ótimo. Só que nós não vamos falar só 234. Nós vamos falar o quê? Qual é a última casa dele? Milésimo, certo? Então, é isso que nós vamos falar. 234 milésimos. Então, falando ele inteiro, qual é o nome? 2 inteiros, 234 milésimos. E, gente, então, nós não temos nenhum número, certo? Mas é como se tivesse o 0. Lembra que vocês fizeram uma questão bem parecida? Só que o 0 está escondidinho, tá? Então, como nós temos esse número? 2 inteiros, 230 milésimos, certo? Bom, ou nós podemos ler assim também: 2 inteiros e
centésimos, tá? Dá na mesma, ele quer dizer a mesma coisa, ok? Por quê? Porque aqui é zero, tá? Então, 0 milésimo. Não quer dizer, gente, que se um tivesse aqui e a gente desconsiderasse um, seria a mesma coisa, tá? Não é isso, só porque é o zero, beleza? Então, se o zero não tá aqui, eu posso falar que é 230 milésimos ou 23 centésimos, ok? Então é isso. E se eu não tiver, só tiver o 2 aqui, é 2 inteiros e 2 dezenas. Tá? Então é isso, tá, pessoal? Já que agora que nós já relembramos, certo? Então faça os exercícios lá da página 80. A página 83, ok? Depois, se vocês fizerem a correção dos exercícios de ontem. Então, bora lá fazer a correção do exercício de ontem? Então, pessoal, peguem lá na página 74 para nós corrigirmos os exercícios. Então, no número 1, nós temos a figura que foi dividida em 10 partes. Dessas 10 eram para vocês pintarem 5 em vermelho, ok? Aqui nós temos uma sugestão, 3 em azul e 2 em verde, ok? E era para vocês representarem isso, então, tanto em fração quanto em número decimal. Então, em fração fica como? Vermelho. Então, nós temos 5 partes pintadas em vermelho das 10 que foram divididas. Tem 10 quadradinhos, certo? Então, 5 décimos. Isso em número decimal dá quanto? Então, cada quadradinho, ó, é 1 décimo. Lembra que o décimo é o quê? É a primeira casa depois da vírgula, certo? Então, nós temos 5 casinhas aqui que foram 5 quadradinhos que foram pintados. Então, nós temos 0, porque não temos o inteiro, vírgula, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 0,5, ok. E o azul, pessoal? Então, nós pintamos 3 partes em azul das 10 que foram divididas, 3 décimos. Isso em número decimal dá quanto? 0,3. Por quê? Lembrando, cada quadradinho é 1 décimo. Então, se temos 3 quadradinhos azuis, nós temos 0,3. A mesma coisa aqui no verde. Então, no verde foram pintadas 2 partes em verde do total de 10 divisões. Número decimal, 0,2. Pintamos só 2 casas, certo? 0 porque não temos o número inteiro e 2 porque ele é o décimo. Bom, o exercício 2, nós temos aqui então a régua e a pergunta é: quantas partes iguais 1 centímetro foi dividido? Ele foi dividido em 10 partes iguais. Que são quem essas partes? São os milímetros, tá bom? Então, 1 milímetro aqui, ele está correspondendo a 1 décimo. Então, vejam lá. Lembram que 1 milímetro é igual a 0,1 centímetro. E 1 centímetro inteiro, ele é igual a 10 milímetros. Então, era para vocês converterem aqui centímetro em milímetro ou milímetro em centímetro. Então, como que ficou? 5 centímetros tem quantos milímetros? Lembra então que para nós convertermos o centímetro em milímetro, nós devemos multiplicar. Estão vendo? Ó, 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, 5 centímetros tem quanto? Nós temos que multiplicar, certo? 10 vezes 5 dá 50. Então, temos aqui 50 milímetros. Bom, aqui já é o contrário. Se aqui nós temos que multiplicar, aqui nós temos que dividir. 30 milímetros tem quantos centímetros? Então, vejam lá. 1 milímetro, 0,1 centímetro, certo, pessoal? Então, nós temos que fazer o cálculo. 30 divididos por 10 vai dar 3, certo? Então, tem 3 centímetros. E aqui, gente, 0,6 centímetros quantos milímetros tem? 6 milímetros. Vejam só, olha, multiplica aqui, né, pessoal? Lembra que 1 milímetro é igual a 0,1 centímetro? Então, 0,1 é igual a 1, 0,2 é igual a 2, 0,3 é igual a 3, 0,4 igual a 4, 0,5 igual a 5, 0,6 igual a 6 milímetros, certo? Então, é só nós multiplicarmos aqui. 6 vezes 10, ok? 0,6 vezes 10.
Aí nós temos aqui os milímetros. Então, lembra que nós temos que dividir? Então, dividimos o 4 por 10, que vai ficar 4,4. Aqui nós multiplicamos, que vai dar 45. E aqui nós dividimos, que vai dar 1,6. O exercício 4, pessoal, nós vamos fazer igual o exercício 1 ali da outra página. Só que aqui, observem que nós temos 100 partes iguais divididas, certo? Então, não é 10 igual lá na outra, é 100. Então, quantas partes vermelhas foram divididas? 25 das 10. Então, nós temos 25 centésimos, que vai dar quanto? 0,25. Lembra que aqui é a dezena e aqui é o décimo e aqui é o centésimo. Então, se cada quadradinho corresponde a um centésimo, nós pintamos 25. Então, nós temos 25 centésimos, 0,25. Aqui é a mesma coisa. Pintamos 20 partes azuis das 100, isso em número decimal dá 0,20, certo? Então, aqui, ó, nós temos o décimo e aqui nós temos o centésimo. Gente, aqui também vale 0,2, ok? E aqui nós temos 15 partes pintadas das 20, em número decimal dá 0,15. E aqui nós fazemos o cálculo também bem semelhante ao exercício 3, pessoal. Então, vejam, 4 metros dá quantos centímetros? Dá 400. Lembra que 1 metro é igual a 100 centímetros. Nós multiplicamos 4 vezes 100, 400, ok? Quando é o contrário, quando é centímetros em metros, nós temos que dividir, tá? 70 divididos por 100, que vai dar 0,7. Depois nós temos lá o metro em centímetro, que vai dar 20, certo? E aqui centímetros em metros. Vejam aqui então o restante das respostas. Lá na página 76, nós temos então lá os exercícios. Aqui nós temos essas divisões do cartão, tá, pessoal? E vejam lá que era para vocês colocarem a fração e o número decimal. Então, ó, esse cartão foi dividido em 10 e foram pintadas 4 partes deles. Então, 4 décimos. Isso em número decimal dá 0,4. Lembra que aqui é o décimo. E nesse cartão, pessoal, então esse cartão já foi dividido em 100 partes e foram pintadas 40. Então, 40 das 100. Isso em número decimal dá 0,40, ok? E aqui cai naquilo que eu falei lá na resposta da outra página, que o 0,4 é igual a 0,40, tá bom? Então, esse zero aqui, ele não existe, ele pode não existir, mas ele é a mesma quantidade. Podem ver aqui, ó, na fração. Estão vendo que é a mesma quantidade pintada? Só que, claro, que aqui foi dividido em mais partes. Mas olha só, se aqui fosse uma barra de chocolate, aqui fosse outra barra de chocolate, essa eu dividisse em 10, essa eu dividisse em 100, estão vendo que eu comi a mesma quantidade aqui, ó, pessoal? A mesma parte de um todo, certo? Só que aqui tem vários pedacinhos pequenininhos. Bom, pensando nisso, então era para vocês responderem essas daqui. Então, gente, quais dessas são que as partes são iguais? Essa daqui, certo? 0,1 é igual a 0,10, certo? A única diferença é que aqui não tem um zerinho, beleza? Por que essa não é? Aqui é 1,10, aqui é 1 inteiro, aqui tá falando que é 10. 1 é diferente de 10 inteiro, certo? E aqui, por que aqui tá errado, pessoal? 0,1, 0,01. Então, vejam, aqui o meu décimo não tem nada, mas aqui o meu décimo tem. Aqui o meu décimo é 1 e aqui o meu décimo é 0. Então, essa tá errada também, certo? E a número 2, pessoal, era para vocês marcarem um número que era equivalente. Então, 0,8 é a mesma coisa que 0,80, certo? Aqui não é por quê? É a mesma coisa que aqui. O meu zero aqui, décimo, é 0. Então, tá errado, porque aqui meu décimo é 8.
E aqui é errado porque o meu 8 é um inteiro e eu não tenho um inteiro. Eu não tenho R$8, por exemplo, eu tenho 80 centavos, certo? 2,3 é igual a qual? 2,30, tá, pessoal? Então, só não temos o zero aqui, ó, mas é a mesma coisa, certo? Então, aqui era para vocês pintarem os quadradinhos correspondentes a essa quantidade. Então, 0,8, então, aqui era para vocês pintarem os 80 quadradinhos, ok? E aqui, quantos quadradinhos sobraram? Pensando em centésimos, 20 centésimos, né? Cada quadradinho é um centésimo, então aqui sobraram 20. Aqui era para vocês pintarem 0,08, tá? Então, 8 centésimos apenas. Então, eram só 8 quadradinhos. Quantos centésimos que sobraram? Considerando que cada quadradinho é um centésimo. Sobraram 92 centésimos. Aqui não precisava nem fazer conta, né, pessoal? Era só fazer 100 menos 8, ok? Não precisava nem contar, eu quis dizer, certo? Muito bem, e o exercício 4? Nós temos ali, então, esses valores. Uma nota de R$2 e uma nota de 5 centavos. Isso dá quanto? R$2,05, tá, pessoal? Não é esse daqui porque é R$2,50. Essa moeda não é de 50 centavos, não. E também não é de 55, senão nós precisávamos de uma outra moeda aqui de 50 centavos. Beleza? Bom, e aqui na calculadora era para vocês registrarem essa sequência. 0 vezes 1 dá 0,1. E aqui, então, continua. 2 vezes 0,9 é igual a 2,9, 2,9 e 0,1. Por que na calculadora não apareceu o zero aqui, pessoal, sendo que tinha o zero aqui? Porque ele, como nós vimos, ele desconsidera aqui esse centésimo que é o zero, porque é a mesma coisa, 0,10 é igual a 0,1. Então, não há necessidade de colocar esse zero. Lá na página 78, então no exercício 1, nós falamos sobre os milésimos. Então, lembra que o milésimo é o quê? É como se fossem um inteiro divididos em 1000 pedacinhos, ok? Então, aqui nós temos um quadradinho só, tá vendo? Um quadradinho dos 1000 que foram divididos. Isso em número decimal dá 0, que foi um inteiro, que não tem nada, vírgula. Nós estamos falando do milésimo, lembra? Então, o décimo é 0, o centésimo é 0 e o milésimo é 1. Lembra da dica que eu dei? É como se fosse o 1000 ao contrário, ok? 1, 2, 3 zeros e o 1 aqui no final. Contamos lá quantas casas, 1, 2, 3 e colocamos o 0. Pensando em tudo isso, nós temos aqui esse exercício, pessoal. Então, vejam lá o exercício A. Nós temos aqui as 1000 divisões e nós temos apenas 7 quadradinhos pintados. Então, fica 7 milésimos. Isso em número decimal dá quanto? 0,007. Lembra aqui, ó, décimo zero, centésimo zero e os 7 milésimos, ok? E aqui, então, nós temos 40 quadradinhos divididos, 40 quadradinhos pintados dos 1000, 40 cubos, desculpa, 40 cubos dos 1000. Isso dá quanto em número decimal? 0,040, ok? E aqui nós temos quantos cubos pintados? Nós temos 200, então temos 200 milésimos. Isso em número decimal dá 0,200. E lá na página 79 nós temos o exercício 2, que era para vocês descobrirem quantos milímetros tem 1 metro. Então, lembram quantos tem? Tem 1000 milímetros, 1 metro inteiro. Então, gente, ó, um beijão, bom final de semana e até a próxima.